Olá, muito bom dia, telespectadores da TV Difusora e também internautas das nossas redes sociais. Estou mais uma vez aqui com Cristiane Moraes, que tem feito um trabalho espetacular no Câmara 4, que se enveredou ali por Alcântara, aquela região, viu os impactos e hoje nós colocamos na pauta outro assunto que é uma pauta muito importante. Bom dia, Cris. Bom dia, Robson. É sempre um prazer estar aqui com você no Resenha e, sobretudo, discutindo, essas temáticas que envolvem aí as comunidades tradicionais e o nosso Maranhão, Hoje a nossa conexão é europeia. Vamos localizar o professor Benedito, que está lá em Portugal, confinado, porque esse momento também é de confinamento, mesmo para aqueles que estão ali buscando ampliar os seus conhecimentos. E por falar em conhecimento, um dos locais mais acessados do mundo hoje pelos internautas, queremos ir lá visitar, tem indústria dos cosméticos vindo aqui para os lados dos Lençóis, mas afinal de contas, qual é o valor disso? E agora com essas mudanças que vêm por aí, um mapeamento que foi feito talvez não de forma adequada, quais os impactos disso? Professor Benedito, gentilmente hoje para lá um pouquinho lá no seu confinamento para conversar com a gente. Professor, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Muito obrigado, Robson. Bom dia a todos os espectadores da Resenha, a Cristiane também, que eu não vi há algum tempo, e é sempre um prazer revê-la. Prazer, estamos professor. aqui dispostos a colaborar no que for possível em relação a esse novo cenário que se desenha aí no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Bom, professor, essa temática dos grandes projetos desenvolvimentistas e como eles impactam essas comunidades passa também pela problemática da questão do Parque Nacional dos Lençóis. E aí a gente vê um projeto falando de alteração de limites do parque. Como é que a academia tem visto esse projeto? Com que olhar que a gente tem visto isso? Cristiane, nós da academia observamos esse cenário com muita preocupação. Mas por que muita preocupação? A razão da nossa preocupação aqui no mundo acadêmico. Porque pesquisamos e na nossa formação em ciências sociais, eu sou antropólogo de formação, e a nossa formação como cientistas sociais nos obriga a olhar sempre a determinados cenários numa perspectiva sociológica. Então, quando nós olhamos para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, identificamos um conjunto de atores envolvidos nessa nova cena política e econômica que envolve o Parque Nacional dos Lençóis, a gente tenta estabelecer certas conexões pensando, como eu mencionei anteriormente, sociologicamente. Então, a preocupação se resume à perspectiva que esses agentes econômicos e políticos têm em relação aquela região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Porque quando se fala no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses hoje, que é conhecido internacionalmente, fala-se muito mais na perspectiva de um turismo, de um turismo de visitação, de um turismo de contemplação. Mas a nossa preocupação, quando olhamos para esse cenário, diz respeito aos projetos que se desenham para aquela região, que oferece aí um grande potencial a visitantes, do ponto de vista de suas belezas naturais. Isso aí é muito claro, mas existe também naquela região comunidades tradicionais que estão aí historicamente assentadas e que têm um modo de vida que se consolidou a partir de interação com diferentes ambientes. Então, quando esses projetos se dirigem para essa região, invariavelmente desconsideram essa presença histórica das famílias. Então, a nossa preocupação é justamente nesse sentido, de que esses projetos que se orientam para a região do Parque Nacional dos Lençóis, com orientações ditas de desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, nada mais são do que iniciativas que visam fundamentalmente oferir grandes lucros, mas turismo de base empresarial. Aí a gente não fala aqui de um turismo de base comunitária, que incorpore, por exemplo, essas comunidades que estão situadas nessa região, porque nem isso é considerado nessas iniciativas que emanam, seja do legislativo, seja do executivo, porque existe um outro projeto que é do executivo, que é de privatização, de concessão ao setor privado, que é uma outra discussão, uma outra longa história que também remete a grandes preocupações. Mas como o tema de hoje diz respeito ao PLS 465, de autoria do senador Roberto Rocha,
Então a nossa preocupação ela é redobrada nesse caso, porque nós nos debruçamos na análise desse projeto de uma maneira bastante atenta, né, tentando observá-lo em diferentes perspectivas, né, seja na perspectiva antropológica, na perspectiva biológica, ambiental, geográfica e jurídica. Então é uma análise que nós fizemos desse projeto o mais abrangente possível, porque a leitura que fizemos do projeto indiscutivelmente remetia a essas questões de natureza ambiental, social, jurídica, né, porque é uma questão que aponta para esses diferentes caminhos. Professor, quais seriam então? Fala-se muito hoje de turismo sustentável, que pode ser uma palavra, uma frase bonita, de turismo sustentável. Eu queria, já que vocês estão fazendo esse mapeamento em todo esse projeto, o que o senhor apontaria primordialmente como dados, digamos, positivos e dados negativos, naquilo que vocês já apuraram até agora? O primeiro aspecto que devemos considerar quando se fala, por exemplo, em sustentável. É sustentável para quê? Para quem, né, professor? E para quem, né? Então, se a gente pensa assim do ponto de vista para quem, né? Sustentável para quem? Porque essa palavra costumamos dizer que ela é uma palavra que entra como de contrabando em muitos discursos, né? Porque é muito fácil dizer, vamos realizar um turismo sustentável. Quando se pensa um turismo de base empresarial, ele é incompatível com esse conceito de sustentabilidade, por exemplo. Ele não se sustenta. Porque o que a gente observa hoje pelas nossas pesquisas, pelo mapeamento, em áreas que são densamente visitadas, como a região das praias, onde estão situadas Atins, Ponta do Mangue, Canto do Atins, né, Betânia, lá em Santo Amaro, a região da Zona Primitiva, Baixa Grande, Queimada dos Britos, o que a gente observa é uma grande presença de turistas. E o que se tem como saldo disso? Né, é um impacto ambiental muito grande em razão dos resíduos deixados por essa presença. Então, do ponto de vista da infraestrutura, não se tem nessas localidades condições para realizar o controle dos resíduos que são produzidos. Só para que vocês tenham uma ideia, todo o resíduo gerado em Atins, seja nas pousadas, restaurantes, bares e na casa dos residentes, ela é recolhida por um senhor, o seu Domingos, que ele recolhe esses resíduos em um carro de boi. Nós estamos no século XXI, mas o responsável pelo recolhimento de resíduos numa unidade de conservação de proteção integral é feita por um senhor que recebe um salário bastante aquém do que seria o trabalho, da importância ambiental que tem o recolhimento de resíduos numa área tão importante como o Parque Nacional, feita por um senhor nessas condições. Em determinado momento na alta temporada, ele tem que dividir o salário que ele recebe da prefeitura com um filho, com o segundo carro de boi, porque ele não consegue dar conta da demanda. Então, quando a gente pensa na ideia de sustentável, a gente deveria pensar um conjunto de ações que implicariam não só a parte de educação ambiental, a parte de infraestrutura, né, de equipamentos públicos, de sistema de transporte de resíduos e um conjunto de outras ações que, de fato, assegurasse esse conceito, que ele se aplicasse na prática. Mas o que a gente observa hoje é que se tem o uso do termo sustentável, mas não tem o correspondente dessas ações para garantir que ele prevaleça na prática. Então, é muito observado, por exemplo, o próprio, na justificativa do projeto de lei do senador Roberto Rocha, ele faz uso da ideia de desenvolvimento sustentável, mas não aparece nenhuma justificativa de como seria esse desenvolvimento sustentável do ponto de vista de ações, equipamentos, políticas, para garantir não só o acesso a essas áreas, as belezas cênicas do parque, mas, sobretudo, a proteção ambiental. Então, os aspectos que a gente poderia dizer positivos, que seria que o turismo hoje é uma realidade do Parque Nacional dos Lençóis, a gente não pode esconder, mas, assim, do ponto de vista positivo, seria de como envolver a população residente para que ela também pudesse ser beneficiada, e não somente aqueles empresários ou proprietários de pousadas, de restaurantes, de bares, que invariavelmente ou são estrangeiros ou de outros estados do Brasil, que montam seus negócios nessas regiões de forte visitação turística,
e conseguem obter cifras astronômicas. Existem, só para que vocês tenham uma ideia, pousadas em Atins, pousadas que cobram diárias em torno de R$ 1.500. Quer dizer, uma diária de uma pousada de um proprietário francês é maior do que um salário mínimo de um trabalhador brasileiro que trabalha 30 dias para receber um salário que é abaixo de uma diária de uma pousada. Então, a gente está falando aí de discrepâncias, né, absurdas. Então, do ponto de vista social, se se quisesse estimular o turismo, deveria se contemplar essas comunidades residentes no sentido de envolvê-las nas atividades, não apenas utilizá-las, como se observa hoje, como uma espécie de força de trabalho barata, que se paga com uma carga de trabalho exaustiva durante o dia, pessoas que entram no trabalho às 6 da manhã e saem à noite, enfim, condições bastante adversas de trabalho, né? Quer dizer, não recebem um pagamento digno, mas tem uma jornada de trabalho excessiva. Então, se a gente pensar na ideia de sustentável, a gente deveria contemplar também essas outras variáveis que não necessariamente a ideia ambiental. Então, quando se pensa um turismo de sustentável, a gente pensa simplesmente que a preocupação única e exclusivamente é com a natureza. A gente deveria pensar também em sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, enfim, garantindo benefícios a todos aqueles que participam, né, ativamente da cadeia do turismo. Professor, nessas andanças lá pelos Lençóis, em contato com essas comunidades que já vivem nos Lençóis há muito tempo, né, e que inclusive erroneamente são chamadas de invasores, né, essas pessoas são chamadas de invasoras, né, e na verdade são pessoas que já estão, né, muitas daquelas comunidades já existem lá há bastante tempo. E dentro desse projeto de privatização e de alteração de limites, né, do Parque Nacional dos Lençóis, essas pessoas, me parece, não foram ouvidas devidamente, né? Existe aí um silêncio desse lado, né, de pessoas que já vivem lá e que já conhecem esse parque, que vivem em condições precárias e a gente pode dizer que são comunidades completamente invisíveis do ponto de vista das políticas públicas, né? É esse cenário que se encontra lá, né? E são pessoas que não têm voz dentro desses documentos, né? Perfeitamente, Cristiane. Você foi bastante feliz nos seus comentários, porque se a gente pensar hoje, o parque, qual é a realidade do parque? Uma espécie para os nossos telespectadores, né? O parque hoje ele tem 156 mil hectares. Ele abrange 3 municípios, Barreirinha, Santo Amaro e Primeira Cruz, e tem cerca de 60 comunidades tradicionais com uma população estimada, que nós estimamos, com mais de 5 mil habitantes. Então a gente está falando de um conjunto de pessoas expressivo e que mereceriam ser ouvidas, de um projeto como esse do senador, que pode modificar radicalmente as suas vidas em razão dessa presença, como a Cristiane frisou, ser histórica. Existem comunidades no parque cuja presença remonta ao século XIX. O parque foi criado em 1981. Então, mas a presença dessas famílias no parque, que se dedicam a diferentes atividades, a pesca, a agricultura, a criação de animais, a extração da castanha de caju, agora se envolvendo com a atividade do turismo, é uma presença anterior à criação do parque. Então, qualquer iniciativa, seja ela da ordem do legislativo ou do executivo, dirigida para aquela região, eu acho que a população residente ela deveria ser ouvida, ela deveria participar. O que aconteceu em relação a esse projeto é que no final de 2018, o senador Roberto Rocha elaborou esse projeto dentro de um gabinete em Brasília, aí não se sabe exatamente, ele diz que foi elaborado por técnicos do ICMBio. Então ele traçou alguns perímetros, excluindo áreas, ampliando áreas e excluindo outras. Então esse projeto ele é apresentado como um projeto inovador, tecnicamente bom, mas o que a gente observa é que é um projeto extremamente limitado do ponto de vista técnico. É um projeto que privilegia os interesses econômicos em detrimento da proteção ambiental. Quando se dirige um projeto que altera limites de mobilidade, conservação e proteção integral, o principal objetivo deveria ser a proteção da natureza, porque o que justificou a criação de um parque foi justamente os ambientes que mereciam a proteção do Estado. Então, quando um projeto de lei busca alterar esses limites,
a primeira preocupação deveria ser com relação à preocupação ambiental. Ela é secundária nesse caso, porque o que é bastante apontado, ressaltado no projeto de lei é o potencial econômico que o parque representa. Então, o que a gente observa nesse cenário? É que a natureza, ela deixou de ser uma preocupação, né, como uma espécie de bem comum de toda a sociedade brasileira, de todo o povo brasileiro, que pode observar, contemplar, ouvir, sentir um bem-estar ao contemplar aquelas belezas naturais, para se transformar numa nova mercadoria. Né? Então, quando esses agentes econômicos e políticos olham para o Parque Nacional, eles não veem ambientes que merecem ser protegidos. Eles veem possibilidades de negócios, possibilidades de montagem de cassinos, de montagem de resorts, né, para acomodar turistas que venham de diferentes partes do planeta contemplar essas belezas. Então, a preocupação com a natureza é uma preocupação secundária, e não foi diferente em relação a esse projeto. Esse projeto ele não escutou as comunidades, não houve a participação. É um projeto que foi elaborado, diríamos assim, de cima para baixo, que não houve um interesse do senador em ouvir as famílias. Ele elaborou esse projeto e apresentou no Senado, no final de 2018. Então, a FETAEMA solicitou ao nosso grupo de estudos rurais e urbanos, que eu lidero juntamente com a professora Maristela, que nós realizássemos uma análise técnica desse projeto, e assim o fizemos, né? Em fevereiro de 2019, nós entregamos esse relatório à FETAEMA, que nos demandou, fazendo uma apreciação dos aspectos sociais, ambientais, jurídicos, né, que esse projeto apresentava. E uma primeira e a principal constatação que a gente observa é que, tecnicamente falando, o projeto ele é extremamente limitado. Né? Ele critica a forma como a criação do parque foi feita na década de 80, usando recursos sem muitas sofisticações, alegando que esse projeto tecnicamente é superior ao projeto da década de 80, mas, para surpresa nossa, a gente observa que ele é mais limitado do que aquele que foi feito na década de 80, por incrível que pareça, né? Porque ele foi feito numa prancheta, num computador, numa tela de computador, usando softwares que não utiliza. Então, quando se fala em geoprocessamento hoje, se trabalha com... Hoje nós dispomos de tecnologias, de softwares sofisticadíssimos que nos permitiriam fazer traçar um perímetro o mais detalhado possível, o mais preciso possível, se esse fosse o interesse. Na verdade, não houve essa preocupação, porque o que orientava, eu acredito que orienta os interesses desse projeto é justamente a perspectiva econômica, a perspectiva ambiental ou a preocupação social no sentido de garantir condições de vida e trabalho para as populações que vivem historicamente naquela região, não foram contempladas. Então, a nossa análise do projeto, nós percebemos essas limitações. Só para que vocês tenham uma ideia, o projeto apresentado no Senado, claro, a gente está falando de um projeto de lei que não é diferentemente de um trabalho acadêmico. Esse projeto ele tem 13 páginas, ele tem uma capa, ele tem 9 páginas, que sendo 8 páginas que ele apresenta coordenadas planas aproximadas. São aqueles números de coordenadas, né? Latitude e longitude. São 8 páginas de números. E tem 2 páginas de justificativa e uma página de referência de legislação. Então, não tem nada, não tem um mapa, não tem texto, não tem falando nada de economia, não fala nada das comunidades, não justifica a relevância do projeto do ponto de vista ambiental. O que nós fizemos? Nós plotamos essas coordenadas em um mapa, aí sim, nos debruçamos, fomos analisar o projeto, extraímos e produzimos uma informação técnica que tem cerca de 70 páginas, analisando os aspectos ambientais, os aspectos sociais, os aspectos geográficos, os aspectos jurídicos, e esse material ele já circulou, ele é público hoje, né? Mas o que a gente observa, fazendo uma apreciação, ele apresenta limitações técnicas, né? Sobretudo dos aspectos jurídicos, sociais, ambientais. Maior valorização dos negócios em detrimento da preocupação ambiental e da preocupação social, no caso das famílias das populações tradicionais. Mas um aspecto interessante desse projeto é que ele diz o seguinte: como por lei
você pode reduzir a área de proteção integral, ele teve que reduzir, tirar áreas e ampliar outras. Mas a gente vai concluir essa informação porque a gente acha muito importante, que é exatamente uma parte mais técnica do projeto e que, pelo que a gente percebe, Sim, ele não foi feito de forma adequada. A gente vai fazer um rápido intervalo, como voltamos já já com o professor Benedito e o Parque Nacional dos Lençóis está na pauta. A gente volta já. Estamos de volta com o Resenha e hoje Parque Nacional dos Lençóis na pauta. Sustentável ou não é sustentável? O próprio projeto, que softwares utilizados nessa história, o professor Benedito falava exatamente sobre isso, essas demarcações. Me parece que os próprios recursos hídricos não aparecem a contento. Quer dizer, o software não foi o mais adequado utilizado. Conclua, professor, por favor. Existia aí essa tentativa de alteração dos limites do parque, né? A proposta do projeto é alterar os limites do parque. Então, resumidamente, o que esse projeto apresenta do ponto de vista do perímetro original do parque? Ele amplia 5 áreas e o total dessas áreas dá em torno de 17.500 hectares e exclui 9 áreas. Nossa. E essa área exclusão, essas 9 áreas excluídas, perfazem quase 13 mil hectares. Então, pensando um pouco numa matemática fria, né, 17 é maior do que 12. Então, se antes o parque tinha 156 mil hectares e ele passa a ter a 161 mil, como é proposto no projeto, a gente diz, bom, o projeto é bom porque ele amplia a área do parque. Mas quando nós analisamos essa matemática, a gente vai observar que esses 12 mil hectares é onde estão situadas o maior número de comunidades tradicionais do parque. Eu mencionei anteriormente que uma estimativa é que hoje o parque tenha cerca de 60 comunidades e uma população estimada em torno de 5 mil pessoas, né? Então, o que vai acontecer com essas famílias que ficam fora dos limites dessas áreas excluídas? Acho que quais são as principais, diríamos para os nossos telespectadores, quais seriam os principais problemas da exclusão? A criação de uma situação de insegurança ambiental e social, né? Ambiental em que sentido? Porque quando se exclui algumas áreas, exclui-se também os recursos hídricos, que alimentam, por exemplo, o Rio Preguiças e outras bacias hidrográficas, né? Que estão hoje preservados porque existem a presença de comunidades que fazem uso desses recursos hídricos e, de certa medida, os protegem, né? Então, assim, deixa descobertos os recursos hídricos, deixa de fora as comunidades. Por tratar-se de uma unidade de proteção integral, hoje o Estado reconhece que essas populações têm direito e tem termos de compromisso celebrados no sentido de assegurar que elas continuem realizando essas atividades. Com a alteração e a exclusão dessas áreas, essas famílias serão prejudicadas, elas não poderão acessar suas áreas de trabalho que tradicionalmente fazem uso. Então, essa é uma primeira situação. E outra grande preocupação que essa exclusão pode proporcionar é a especulação imobiliária. Então, você teria terras públicas que se colocaria no mercado de terras para compra e venda. Então, o projeto de lei, ele não tem necessariamente essa preocupação com a população. Ela deixa as populações tradicionais em uma situação de vulnerabilidade social, descobre importantes recursos hídricos, né? E deixa aí, então, como eu mencionei inicialmente, não existe uma preocupação ambiental. Se existisse essa preocupação ambiental, esses rios, no processo de delimitação do novo perímetro, eles deveriam permanecer dentro de uma área de proteção integral como o Parque Nacional. No entanto, eles ficam fora. Tanto é assim que o ICMBio também elaborou uma informação técnica condenando, criticando essas limitações, esses problemas ambientais. A Sexta Câmara, em Brasília, também, na mesma direção, elaborou uma nota técnica criticando o projeto de lei. Então, não foi só a Universidade Federal do Maranhão que elaborou uma nota técnica apontando as limitações, os problemas sociais, ambientais do projeto de lei. O próprio órgão ambiental do Estado, o ICMBio, e a Sexta Câmara de Brasília também fez no mesmo sentido, né? Professor, então, você tem aí esses problemas, principais problemas.
Professor, parece que o Brasil de hoje não aprende com o Brasil de ontem, nem com o Maranhão de ontem, né? Que vê aí grandes projetos desenvolvimentistas que não deram certo. A exemplo disso, a gente tem Salangô, tem aí áreas dizimadas e populações dizimadas com a monocultura da soja. Só que no Maranhão, citando alguns, né? Populações indígenas, né? Que sofreram também com esses projetos. E a gente olha para esses projetos, mas parece que a gente não aprende com eles. E o que nos surpreende é a questão de uma instituição como o Senado, né? E como o Congresso Nacional, que deveria defender os interesses, né, dessas populações e o interesse maior, né, que é esse legado do patrimônio humano e o patrimônio natural, e a gente vê um projeto indo na contramão de tudo isso, né? O que pode ser feito efetivamente hoje do ponto de vista da sociedade civil, de outras instituições, para que a gente possa ir contra esse discurso? Quais são as instituições que estão envolvidas aí na contramão desse discurso? Cristiane, muito boa pergunta. Existe já algumas movimentações no próprio Senado. Acho que esse debate ele deve ser travado na Casa Legislativa, né, onde ele se originou o projeto, e já existiu, aí eu participei de uma audiência pública em maio de 2020, maio de 2019, no próprio Senado, em que fiz a apresentação dessa nota técnica analisando o projeto. O projeto, para ser aprovado, ele tem que tramitar em duas comissões, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e a Comissão do Meio Ambiente. Ele está parado atualmente na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Por quê? Porque, ao ser discutido nessa Câmara, com a nossa presença, com a presença de comunidades, de representantes dos órgãos de representação, foram apresentadas essas limitações que o projeto apresenta. Então, no desdobramento dessa audiência pública na Serra, houve uma audiência pública em Santo Amaro, que o senador Roberto Rocha teve que sair escoltado pela polícia, porque a população, os moradores do parque, rechaçaram publicamente o projeto de lei, não é, do senador Roberto Rocha, porque justamente ele apresentavam essas contradições que eu apontei, né? Não deixavam as famílias numa situação de vulnerabilidade social, desprotegiam o ambiente, criavam condições de dificuldade para as famílias continuarem existindo. Então, iniciativas já existem, né? Então, as famílias estão se mobilizando, os órgãos de representação também. Nós esperamos que nas comissões do Senado possa se ampliar o debate e esse projeto ser engavetado, porque eu acredito que, do ponto de vista social e ambiental, ele não apresenta nenhuma vantagem, nenhum benefício, nem para o ambiente, nem para as comunidades. Mas o que é importante, Cristiane, o que você mencionou, é que a gente tem que observar o momento conjuntural que a gente vive, né? E, sobretudo, os ataques que comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas têm sofrido, porque a gente não pode desconectar uma iniciativa que emana do Senado Federal dessa atual conjuntura política que tem uma visão bastante particular do meio ambiente. Hoje o Brasil ele é criticado mundialmente justamente por uma política em relação ao ambiente. Nós nunca tivemos tanta agressão ao meio ambiente como temos assistido hoje. Então, quando esse projeto é apresentado no Senado, alterando os limites do parque, acho que ele se insere nessa perspectiva de usar a natureza como uma mercadoria e não no sentido da proteção. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esse programa de hoje ele serve para gerar pelo menos um tipo de perspectiva na população, em vários sentidos, não só aqueles que estão impactados diretamente, mas também aqueles que direto ou indiretamente estão envolvidos. Muitíssimo obrigado. A gente provoca a sociedade também para essa discussão, né? Para entrar nessa discussão, né? Isso, para provocar mesmo essa discussão. Muitíssimo obrigado. Robson, se você me permite 30 segundos de um comentário final, só porque acho que a Cristiane fez uma pergunta importante, no sentido de como é possível reverter esse quadro. Nós apresentamos, inclusive, algumas recomendações relativas a esse projeto, que pode ser discutida também no Senado Federal, nas comissões, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e na Comissão do Meio Ambiente, que seria, em relação a esse projeto, que foi indicada a exclusão de áreas, que essas áreas que foram indicadas para exclusão, elas sejam recategorizadas em reservas extrativistas. Essa iniciativa resolveria esse problema, daria proteção às famílias e asseguraria a proteção ambiental.
Mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final desse provocador. Teremos outros debates, a gente conta aqui com o professor, a professora Maristela também, né? Professor Benedito Filho. Gostaríamos também da próxima vez ter a professora Maristela, os dois estão envolvidos muito diretamente nessa luta, porque é uma luta, e que esse programa Provocador de hoje possa ajudar de alguma forma. Cristiane, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Robson. Muito obrigada, professor. É um prazer vê-lo, né? E a gente espera que fique tudo bem com vocês aí e que logo, logo estejam aqui com a gente. A gente sabe que vocês estão aí isolados, mas estudando também, que é muito importante trazendo esse saber para a gente aqui. Muito bom, viu? Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado, Robson, pelo convite. A todos um bom final de semana e até o nosso próximo sábado com mais um Resenha. Lembrando que esse programa depois fica disponibilizado em nossas redes sociais. Até lá.